Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ana Beatriz Brandão e eu vou estar falando sobre casamento em moléstia grave. Casamento em moléstia grave a gente encontra aí no artigo 1539 do Código Civil, que diz especificamente que quando um dos nubentes, ele está com tempo de vida curto, ele está com alguma enfermidade onde ele corre risco de morrer a qualquer momento, ele não tem condições físicas de ir até um cartório, realizar a celebração do casamento, o oficial de justiça ele pode comparecer até onde esse nubente está e realizar essa celebração. Porém, é exigido que tenham duas testemunhas, né, para comparecer, que saibam ler e escrever, e também, em caso de acidentes, essa celebração pode ser realizada até mesmo à noite. Se em caso do oficial de justiça não conseguir comparecer para poder realizar essa celebração, pode ser nomeado algum substituto legal, né? Ou um oficial de justiça ad hoc, que seria o quê? Um oficial de justiça ad hoc é como se fosse uma pessoa que ela tem um tempo determinado para essas realizações de atos jurídicos e ela tem essa autonomia para estar realizando esse tipo de ato. Quando é realizado o casamento por um oficial de justiça ad hoc, é lavrado um termo, né, onde ele tem até 5 dias para ser registrado, né, no registro civil, para poder esse casamento ter validade, né. Então, o casamento em moléstia grave se resume a isso. Quando um dos nubentes ele não tem condições físicas de ir até perante um oficial de justiça, tudo bonitinho, igual todo mundo faz nos seus casamentos civis. Ele não tem essa condição de ir até um oficial, celebrar o casamento bonitinho com o seu cônjuge. E aí, nesse caso, é o oficial de justiça que vai até onde esse nubente está e celebra ali esse casamento perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. E é isso a minha parte. Olá, meu nome é Paulo Vitor Maciel Teodoro, sou estudante do 6º período de Direito e vou dar continuidade sobre o trabalho, apresentando sobre o artigo 1540 do Código Civil, que fala sobre o casamento nunculpativo. No casamento nunculpativo, ele diz que quando um dos nubentes estiver em um alto grau de risco de vida ou um risco de vida eminente e não houver autoridade competente para realizar o casamento e nem alguém que o substitua, o casamento poderá acontecer desde que hajam 6 testemunhas e que essas 6 testemunhas não tenham um grau de parentesco direto com os nubentes e nem colateral em segundo grau. Esse casamento significa que a pessoa poderá casar se tiver um alto grau de risco, excluindo a necessidade eminente do juiz de paz, desde que haja as testemunhas, a quantidade de testemunhas que o Código Civil pede. A título de exemplo sobre o casamento nunculpativo, eu cito um caso hipotético. João e Maria são noivos e estão prestes a se casar. Mas antes de se casarem, eles realizam uma viagem de carro. No decorrer dessa viagem, por infelicidade, acontece um acidente. Desse acidente, João fica preso nas ferragens. Então é acionado o corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro consegue resgatar apenas Maria, sua noiva. Só que João, prestes de morrer, ele pede que ele seja casado com Maria. Então os bombeiros, que eram uma equipe de mais de 10 bombeiros, estão ali presentes. Eles não têm a qualificação competente para ser juiz de paz, mas eles não têm nenhum grau de parentesco com nenhum dos noivos. Então eles podem realizar esse casamento. Então, realizando esse casamento, ele se torna legal, mas desde que esse casamento seja apresentado a um juiz de paz antes de 10 dias corridos, porque ele precisa ser argumentado. Infelizmente, João vem a óbito
e depois do óbito, do enterro, eles se apresentam diante de um juiz natural de direito e apresentam o caso como ele ocorreu. Apresentando o caso como ocorreu, o juiz analisará as competências, olhará os encargos e verá qual que é a legitimidade, e sendo fiel àquilo que o Código diz, dará como procedente e fiel o casamento, transformando ele em um registro civil de casamento. A principal diferença entre a moléstia grave e o casamento não culpativo é que na moléstia grave não há a dispensa do juiz de paz como há no casamento não culpativo. Na moléstia grave, por exemplo, se uma pessoa estiver doente, pode acionar o juiz de paz que ele vá até o lugar da urgência, mesmo que seja de noite, e realize o casamento na presença de duas pessoas que saibam ler e escrever. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.